Queridos irmãos e irmãs, também nossos internautas, que nos seguem através das redes sociais, dos seus lares. Hoje a igreja celebra esta solenidade do Pentecostes. A festa de hoje, ela é um cumprimento de uma promessa que Jesus havia feito aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Se vocês recordam, domingo passado, quando nós celebramos a ascensão, Jesus que retorna para junto de Deus. Jesus é Deus, a gente nunca pode esquecer. Quando ele desceu do céu, não deixou de ser Deus, Ele apenas se encarnou, se tornou visível, concreto, mas ele continua sendo Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tendo cumprido sua missão, que o Pai lhe confiou, tendo amado os seus até o fim, sendo fiel ao projeto que Deus lhe estabeleceu, Jesus, naquela ocasião, se despede dos seus discípulos. É claro que eles ficam tristes, e nós podemos compreender, quando nós temos alguém que nós gostamos e amamos, alguém que nos faz o bem, a gente deseja que aquela pessoa nunca se separe de nós, A pessoa, quando ela é amada, querida, desejada, ela encanta o lugar onde ela está, ela transmite paz e alegria. Então é uma pessoa, é alguém que dá gosto estar do lado. Jesus transmitia essa paz, essa segurança. Quando ele diz que deve voltar, eles ficam tristes, e não era por menos. Só que Jesus, para confortar os corações deles e também para dizer que mesmo voltando, ele não vai abandonar. Jesus disse: não vos deixarei órfãos. É necessário que eu vá, é bom para vós que eu volte, porque se eu não for, o Espírito Santo não descerá sobre vós. Então aquilo que Jesus prometeu domingo passado, e Jesus não era político, que promete e não faz, ele promete e cumpre, Alguns até fazem, Hoje nós celebramos o cumprimento da promessa, aquilo que ele prometeu. É necessário que eu volte para que o Espírito Santo venha. Olha só. Então hoje, quando nós celebramos o dia de Pentecostes, é exatamente isso. Os apóstolos encontram-se reunidos, A ascensão do Senhor se deu aos 40 dias, 10 dias depois o Espírito Santo, então dá 50 dias, Pentecostes vem disso, 50 dias após a ressurreição, o Espírito Santo é enviado de Deus. A gente nunca pode esquecer que a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, una, santa e indivisa. E Jesus diz assim: derramarei sobre vós o meu Espírito Santo, para que vocês possam no mundo ser as minhas testemunhas. E na força do Espírito Santo vocês irão entender tudo aquilo que ainda vocês não entendem. Veja como começa o Evangelho, olha o contexto no qual eles ainda se encontravam. Ao anunciar daquele dia, primeira semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus. Os discípulos ainda estão com medos e inseguros. A dúvida ainda se faz presente no coração deles. Poderíamos até dizer que não só a porta exterior estava fechada, mas a porta interior. E quando a porta interior é o que? A porta do entendimento, a porta da fé. Os discípulos, os apóstolos, na cabeça deles ainda havia muitas dúvidas sobre aquilo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles vão precisar da ajuda do alto. Lembra que logo que Jesus ressuscita, depois de 3 dias Jesus ressuscita, vão ao túmulo no encontro, Jesus aparece aos discípulos. Lembra essa cena? Caminha com eles, eles estão tristes, discutindo, Jesus interroga, o que eles estão conversando entre eles? E eles dizem: és o único que não sabe? Jesus diz: o quê? Aquilo que aconteceu com o Nazareno.
Ele até foi um homem verdadeiro em palavras, né? Alguns estão dizendo por aí que o ressuscitaram, mas nós, está vendo? Eles estão falando com Jesus e não compreendem. Não foi só uma vez, várias vezes Jesus aparece e eles... Daí a Escritura diz: foi preciso abrir-lhes a mente e o coração. Jesus precisou abrir a mente e o coração, precisou citar as Escrituras, os profetas que falavam a respeito do Messias, precisou recordar a eles tudo aquilo que já havia falado tantas vezes e que eles viram e presenciaram, mas mesmo assim o coração estava fechado. Precisou abrir-lhes a mente e o coração. E hoje também as portas ainda continuam fechadas, os discípulos ainda, por isso que Jesus diz: eu vou enviar o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vier, espírito de entendimento, quando a gente está na dúvida sobre qualquer coisa, né, a gente procura buscar sair da dúvida, né? Os grandes mestres, no tempo de formação, os seminaristas, às vezes dá as crises também, né? E os grandes mestres: nunca tome uma dúvida, né? Nunca tome uma decisão no momento de dúvida. No momento de prova, procure sempre sair da dúvida. Assim também, hoje nós queremos pedir ao Senhor que esse Espírito Santo que foi derramado sobre cada um de nós, seja Ele que nos conduza. Jesus derramou o Espírito Santo para que os seus apóstolos, seus discípulos compreendessem qual é a missão que lhes foi confiada e o que eles devem fazer no mundo. Por isso a leitura diz: derramarei sobre vós o meu Espírito, um Espírito de verdade, sabedoria, entendimento, temor de Deus, conselho e fortaleza, para que vocês consigam ser no mundo, porque se não for com a ajuda do Espírito Santo, se nem os apóstolos que conviveram com Jesus, que viram, que presenciaram, Jesus falou tantas vezes abertamente, Jesus nunca escondeu nada, mesmo assim havia dúvida no coração deles. Imagina o que não pode acontecer no coração de cada um de nós. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós precisamos sempre rezar, quando vem a dúvida, o medo, a insegurança, quando a tristeza bate no nosso coração, alguns questionamentos, né? Quando nós somos tentados a abandonar a igreja, a comunidade, né? A fazer o mal, nós precisamos sempre: espírito de sabedoria, de discernimento, venha sobre mim. Por que nós devemos rezar assim? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre você também. Quando nós celebramos hoje o dia de Pentecostes, a gente não é apenas para recordar uma realidade há mais de 2000 anos atrás. É verdade que o Espírito Santo foi derramado há 2024 anos atrás, sim. Mas é verdade também que aquele mesmo Espírito que foi derramado sobre os discípulos, foi derramado sobre nós. Jesus não derramou o Espírito Santo só para uma categoria de pessoa. O Espírito Santo é dom de Deus. A segunda leitura dizia: há diversidade de dons, de talento, de ministério. Assim como nós, na comunidade, é a diferença que enriquece. Se todo mundo fosse o mesmo, se todo mundo pensasse a mesma coisa, seria uma pobreza, uma miséria. Que bom que nós somos diferentes. Cada um de nós contribui com o seu dom, com o seu talento, que é diferente um do outro, e foi assim que Deus nos fez. Nós somos únicos e irrepetíveis no mundo, né? Cada pessoa é única e singular, é um dom precioso de Deus, com seus talentos, suas habilidades, suas riquezas. E nós somos chamados na força do Espírito Santo a colocar os dons que veio de Deus, que é dom dele, ajudados pelo Espírito dele, de sabedoria e de entendimento, esse Espírito que nós recebemos no dia do batismo, primeiramente, quando você foi apresentado à igreja, foi consagrado a Deus, se tornou filho da igreja, membro da comunidade.
No dia que nós fomos confirmados na fé, na crisma, né? Nós recebemos a plenitude do Espírito Santo. Olha que beleza, que bom, que coisa bonita, que alegria que nós temos que ter no coração. Eu sou um dom precioso de Deus. O Espírito Santo de Deus está em mim. E eu recebi o Espírito Santo como os apóstolos para que nós possamos hoje, no mundo em que nós vivemos hoje, diante dos desafios que não são os mesmos de mais de 2000 anos atrás, a igreja acompanha os sinais dos tempos. E quando eu falo a igreja, falamos de nós, consagrados, leigos, religiosos, religiosas, o povo de Deus. No final da missa, o padre vai apagar o círio pascal. Está vendo? O círio pascal ainda permanece aceso. Hoje é o último domingo do tempo pascal. No final da celebração, o sacerdote apaga o círio, ele é retirado. E por quê? Porque de agora em diante, quem é chamado a ser luz do mundo? Somos nós. Você, por isso o círio é substituído. O círio pascal representa Cristo, luz do mundo. Ele que ilumina, a partir de agora, um novo tempo na igreja, uma nova maneira de ser igreja. Jesus institui um novo modo de ser igreja. Assim como na sua presença, Ele não mais estará visivelmente presente, estará presente espiritualmente através do seu Espírito Santo. Assim, quando for retirado o círio, a luz é retirada, mas não é apagada. Por quê? Porque nós somos as luzes do mundo. Vós sois o sal, lembra da passagem? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Olha que bonito. Cada um de nós é chamado a ser aquela vela, mas não apagada. Uma vela apagada não tem serventia. É próprio da vela, e ela foi criada para isso, para iluminar. Ninguém, a pessoa que inventou a vela, não sei quem foi, mas ela tinha uma intenção. Eu vou inventar a vela para que ela ilumine. Senão não teria, que nem o microfone. Quem inventou o microfone, acredito, até me provar ao contrário, que o microfone foi inventado para que pudesse auxiliar. Se eu desligar ele, é que não dá, né? Mas se eu desligar ele, vocês não vão me ouvir. Não vai ter serventia nenhuma, porque é próprio do microfone, como é próprio da vela, iluminar. E nós somos esta vela. Você, eu, cada um que me ouve, somos chamados a ser luz do mundo. Que bom, que bonito, ser presença de Deus. E a leitura também sublinha um aspecto. Veja, quando o Espírito Santo de Deus está presente, a primeira coisa que acontece, o que é? O entendimento. Onde existe o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, as diferenças se tornam uma coisa só. Mesmo sendo vida, esses que estão falando não são judeus, né? Como é que nós, sendo de outras línguas, outros povos, falamos línguas diferentes, nós estamos escutando, entendendo o que eles estão falando, como se fosse na nossa própria língua? Porque graças ao Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo, a primeira coisa que ele promove numa comunidade é a unidade. Onde não tem unidade, o Espírito Santo de Deus não está presente ali. A primeira coisa que o Espírito, quando a comunidade, quando eu estou com o Espírito de Deus, eu sou promotor de paz. Aquela pessoa que agrega, que soma, que promove unidade, a caridade, o amor, aquela pessoa que dá gosto e prazer. Aonde ela vai, ela encanta. Por quê? Porque ela tem Deus. Quem ama, quem não é capaz de amar, diz porque ainda não conheceu Deus.
Então, que nós sejamos uma comunidade promotora do amor e da unidade, que são as duas coisas fundamentais. Promover a unidade na diversidade. Cada um é um, todos nós somos diferentes. Os Atos dos Apóstolos relatam essa experiência. Mesmo sendo de todos os povos e nações do mundo, moravam ali cretenses, árabes da Mesopotâmia, da Ásia, do Ponto, da Síria, de Cirene, da Líbia, romanos, prosélitos, cada um falava na sua língua, mas de repente os apóstolos, os discípulos começaram a falar e eles entenderam na sua própria língua. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava presente. E ele promove a unidade. O contrário da Torre de Babel. A Torre de Babel, eles falavam todos a mesma língua. Chegou um momento que eles não se entenderam. Sabe qual é a diferença? Porque na Torre de Babel o projeto era humano. Vamos construir uma torre altíssima que chegue até o cume do céu. Vamos colocar nossos nomes para que todos saibam quem nós somos, para que nós sejamos lembrados. Aqui o projeto é humano. A vaidade, o orgulho, querer o poder, o prestígio, a honra, a fama, e eles não se entenderam. Por isso a Torre de Babel, Deus confundiu as línguas e eles não se entenderam entre eles e o projeto, porque ali a glória era a busca pela glória humana. Enquanto que no Pentecoste é o contrário, eles buscam a glória de Deus e não a glória própria. Então nós temos que estar muito atentos, porque existe uma tendência forte em todos nós de buscar a própria glória. Isso é fruto do pecado original. Então nós temos que sempre buscar a glória de Deus. Quando uma comunidade, seja ela quem for, em qualquer lugar do mundo, visa a glória de Deus, o reino de Deus acontece. Quando o contrário, o Espírito Santo diz, ó, tchau, até mais. Quando vocês entenderem, eu volto. Porque o Espírito Santo de Deus, ele foi dado em vista do bem comum, não do bem próprio. Por isso que o padre fala que o Espírito Santo não é monopólio de um grupo, de uma pastoral, de um movimento, não. O Espírito Santo é dom de Deus. E foi dado a todos. É dom gratuito. Ninguém tem o monopólio do Espírito Santo. Ninguém é dono do Espírito Santo. Ele age livremente, onde, quando e como quer. E sempre em vista da unidade e do bem comum. Onde existe isso, ali estará o Espírito Santo de Deus. Então, que nós sejamos esta igreja missionária, impulsionada pelo Espírito Santo, porque é Ele quem vai conduzir a ação pastoral da comunidade. Nós vamos oferecer os nossos talentos, nossos dons, e na força do Espírito Santo que foi derramado sobre você e eu, nós vamos ser no mundo as testemunhas, promovendo o reino de Deus e não o meu reino nem o meu projeto. A igreja já tem um projeto. Há mais de 2000 anos que ela recebeu. Eu não preciso inventar nenhum projeto, e nenhuma pastoral, nenhum movimento. O projeto já está muito claro, já foi bem definido. Vocês devem ser no mundo as minhas testemunhas. Ide pelo mundo inteiro, ensinai e batizai. Os pecados a quem vocês perdoarem, eles serão perdoados. Os pecados de quem retiverdes serão retidos. O que ligar no céu será ligado, o que desligar será desligado. Tudo isso Jesus deixou à sua igreja. Ele conta com você e comigo. Repito e finalizo. Cada um do seu jeito, do seu modo, mas sempre fazendo aquilo que a igreja pede. E não inventando, a roda já foi inventada, né? Não precisa inventar mais a roda, ela já foi inventada há muito tempo. Jesus já deixou a missão para a igreja, e já disse o que devemos e não fazer. Ele conta com a nossa ajuda, com o nosso apoio, com humildade, buscando sempre o crescimento, a expansão do reino de Deus. E quando isso acontece, o reino de Deus se instaura no meio de nós, e as bênçãos de Deus é derramada sobre aquela igreja e aquela realidade.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.